Todo dono de restaurante já passou por esse dilema. Será que eu devo contratar uma agência de marketing ou eu devo contratar individualmente cada uma dessas peças e internalizar o meu marketing? Essa é uma escolha que parece simples, mas ela tem um impacto muito grande no seu faturamento, na sua marca e também na sua saúde mental. Nesse vídeo de hoje a gente vai te explicar quais as diferenças de agência e de internalizar o marketing e qual que é o melhor para o seu momento. Marketing hoje, sem sombra de dúvida, é um dos maiores pilares para você que tem um restaurante, um bar, uma pizzaria. Não basta mais ter uma comida boa, um bom atendimento, uma loja bonita. Isso tudo é o básico e o mínimo que você deve ter para concorrer no mercado de hoje. No mundo de hoje, onde a atenção das pessoas ela é muito escassa, você na palma da mão, em alguns segundos você roda em 10 vídeos, 10 anúncios diferentes, ser lembrado, desejado e falado é o grande segredo. E um dos grandes erros que as pessoas cometem, os donos de restaurante cometem, é às vezes acharem que entendem de marketing. Então, se você não entende, procure quem saiba fazer de verdade, ou então se capacite, procure aprender. Porque um marketing mal feito também pode acabar com a sua reputação e a reputação do seu negócio, além de te tomar muito tempo e a saúde mental, como eu acabei de falar. Agora, falando especificamente do nosso setor, é muito mais complexo falar de marketing. No e-commerce, por exemplo, é muito fácil você endereçar qual resultado ele veio da sua campanha de marketing. No restaurante fica muito mais difícil você mensurar até mesmo o resultado. Por isso, até a sua cabeça ela tem que virar uma chavinha para você entender que o trabalho de marketing, quando ele é voltado para um restaurante, para um estabelecimento de comida, de alimentação, ele tem que ser pensado no médio e longo prazo, na criação de desejo e no posicionamento de marca. Quando você pensa única e exclusivamente no retorno imediato que uma agência de marketing pode trazer, fica difícil enxergar o resultado e é aí que muitos donos também se perdem, porque não conseguem enxergar e desistem ou acham que o marketing não funciona. E eu digo que o marketing ele é exatamente igual o sal na comida. Você só percebe que ele faz falta quando algo está ruim. Agora eu vou te mostrar quais são as principais vantagens de cada um dos caminhos entre contratar uma agência ou internalizar todo o seu marketing. Quando a gente fala de agência, aí a gente tem 4 pontos que eu considero as principais vantagens em relação a internalizar o seu marketing. O primeiro deles é em relação à gestão de toda a área de marketing. Como você tem apenas uma ponte de comunicação, o seu trabalho é gerir o trabalho da agência e ela é quem vai gerenciar e coordenar toda a comunicação, todo o trabalho entre os membros da equipe, entre o seu designer, o seu gestor de tráfego, o seu social media, a sua produtora, o seu fotógrafo. O segundo ponto é relacionado ao valor. Numa agência, ela vai ser sempre mais barato para que você tenha todos esses serviços dentro de um pacote. Isso é óbvio. Ela acontece porque uma agência ela vai dividir o mesmo gestor, o mesmo designer com mais 500 restaurantes, com mais 10 estabelecimentos e aí você paga uma fração desse preço e ainda consegue um pacote com tudo incluso. E os últimos 2 pontos é que dentro da própria agência você já encontra essa mão de obra especializada, que é função deles capacitá-los. Também fica muito mais fácil você escalar o seu time de marketing. Conforme o aumento das demandas, é problema e trabalho da agência contratar, delegar para mais gente o seu serviço. Quando a gente fala de internalização do marketing, aí eu vou destacar alguns pontos que são vantagens em relação à agência. Quando você internaliza, um dos principais é que você tem a cultura e o DNA mais alinhados entre as pessoas que trabalham para você. Enquanto numa agência você teria esse colaborador dividindo a sua atenção com outros restaurantes, com outros estabelecimentos, quando você internaliza, ele é 100% seu. Ele vive e respira o seu negócio. Então a sua cultura ela fica muito mais alinhada, fica muito mais fácil dele entender exatamente aquilo que você precisa e como passar aquela mensagem da forma correta. Segundo ponto é em relação à agilidade. Mais uma vez, como o colaborador ele é exclusivamente seu, se você tiver alguma demanda urgente, ele está pronto para te atender. Numa agência você tem um fluxo de trabalho que você tem que respeitar e às vezes você não tem tanta agilidade como teria internalizando para você. Flexibilidade é um outro ponto. De novo, quando você fala de agência, você tem tudo meio que encaixotado, um padrão, um pacote. Quando você internaliza, você está flexível para mudar a sua estratégia, o tipo de conteúdo, o tipo de produto que você quer. Qualidade é um outro ponto que é uma consequência de tudo aquilo que a gente tem falado. Como você tem um DNA e uma cultura mais alinhados, você tem mais flexibilidade, você está mais próximo de quem faz essa gestão do seu marketing, também a qualidade ela tende a ser maior, ela tende a estar mais alinhada com aquilo que você procura. E por último, um ponto muito importante, quando você internaliza, você tem menos quebras de fluxo. Numa agência é muito comum e muita gente passa por isso, que eventualmente um colaborador sai da agência. Quando ele sai, você tem uma quebra até aquele outro indivíduo entender como é que funciona aquilo que você quer, o que você espera dele, você tem um gap onde o trabalho ele não fica otimizado.
Quando você está com ele internalizado, é muito mais difícil de você ter desligamentos, novas contratações. O período que ele fica com você normalmente é mais longo e aí por isso o fluxo ele corre mais livre. E agora você deve estar se perguntando qual que eu devo escolher, agência ou internalizar? E a resposta é que tudo depende do estágio do seu negócio. E agora eu vou te ajudar dando dica de qual que é melhor para cada estágio. A agência, eu diria que ela é o melhor para quem está começando ou não entende muito de marketing. Como a gente já conversou, ela vai te entregar um pacote completo onde você vai ter um pouco de tudo. Esse é o melhor caminho para você entender o que é o marketing, entender o que ele pode te trazer de resultado, além de tudo, sendo mais barato e mais eficiente para a sua gestão. A partir do momento que a sua empresa ela começa a crescer, você começa também como dono a entender mais do seu negócio, eu diria que você deveria ir para uma fase híbrida e de transição, onde você vai ter alguma agência fazendo alguns serviços que você ainda não domina ou que talvez não sejam tão importantes para você, e aqueles que são os mais relevantes, seria interessante você já internalizar e você mesmo tomar conta dessa gestão. E dessa forma, quando você estiver numa fase de crescimento do seu negócio, você como dono também já começou a entender um pouco mais do marketing, essa é a hora que você deve ir para o modelo híbrido, onde você mantém uma agência para aqueles serviços que são menos importantes, que você não precisa e não quer ter que lidar de forma tão rotineira, mas você internaliza aquilo que você considera muito importante e extremamente essencial, para que você tenha uma entrega melhor, mais qualidade, mais flexibilidade e mais domínio naquela área específica. Inclusive, neste momento, é a fase que eu estou passando. Passei por muitas agências, algumas não entregaram aquilo que eu esperava, mas com isso eu pude aprender. E agora a gente está partindo para uma fase de transição, onde aqueles pontos que eu julgo serem os mais importantes para o meu negócio, a gente já faz específico com as pessoas que eu gosto e internalizados. Por último, o terceiro estágio é a internalização do marketing por completo. Mas esse é um estágio que eu só recomendo quando você já atingir um nível de maturidade do teu negócio, financeiramente e organizacionalmente. Porque dessa forma, você vai ter que gerir 100% de todas as estratégias, de tudo aquilo que envolve o seu marketing. Então você tem que estar com uma equipe muito redonda, com pessoas para te ajudar, para te auxiliar, para que você não fique doido da cabeça e nem gaste dinheiro à toa. Mas um ponto importante é que nessa terceira fase é onde seu marketing ganha força de verdade. Como a gente falou anteriormente, esse é o mundo ideal, onde você tem mais entrega, mais qualidade, mais tudo. Mas como vocês puderam ver, não existe fórmula mágica. Tudo depende do estágio que o seu negócio está e que você também tem de maturidade para entender e compreender aquilo que é importante para você. Se você curtiu esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e esse foi mais um da Mesa é um Negócio.